Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Priscila, filme dirigido por Sofia Coppola, que é baseado no livro Elvis and Me, a biografia da Priscilla Presley, lançada originalmente em 1985, que agora vem conseguindo novamente maior repercussão por causa dessa produção. Tenho que mencionar que eu não conheci o livro, não posso fazer estudo da adaptação. Tenho algumas questões que eu imagino que são questões complexas retiradas dessa obra base, mas aí, nesse sentido, eu levo em conta apenas a experiência do filme. De todo modo, eu deixo a referência na descrição desse vídeo, e além disso, o longa ele tem distribuição da A24 nos Estados Unidos, da MUBI no mercado brasileiro, antes com uma janela de exibição nos cinemas pela O2 Filmes. Pessoal, ano passado nós tivemos Elvis do Baz Luhrmann, em que o Austin Butler deu vida a esse Elvis showman. Existe um culto à personalidade do Elvis, sustentado pelo frenesi do público, e também, claro, pela perspectiva do coronel Tom Parker, em que o Baz Luhrmann ele acaba se protegendo das críticas mencionando o seguinte: olha, é o ponto de vista do coronel em algumas situações e você está lidando também com uma cronologia de acontecimentos. O filme ele deixa a desejar quanto à continuidade. Tem passagens ali que são bem resumidas, mas ainda assim Elvis no ano passado conseguiu um grande destaque. E eu tenho que mencionar isso porque eu acho muito difícil que alguém entre na sessão de Priscilla da Sofia Coppola e não vá levar em conta essa experiência a curto prazo que teve com o filme do Baz Luhrmann, até porque são dois Elvis diferentes. O Elvis do Baz Luhrmann é o showman, é esse Elvis do culto à personalidade. O da Sofia Coppola em Priscilla é um Elvis mais recluso, que toma decisões mais complicadas, também decisões abusivas. E aí, dentro dessa perspectiva, existe um direcionamento evidente para Priscilla Presley, ou seja, a sua história está sendo contada no cinema. A Priscilla ela vai observar o mundo inicialmente com essa inocência da adolescência que vai sendo desconstruída na medida em que ela se aproxima do Elvis, em que o tempo passa, vai para Graceland e começa a descobrir toda a estrutura para funcionamento de Elvis, desse showman, dessa pessoa, pública que era uma superestrela, um dos maiores nomes da história da música. Como filme, existem duas grandes atuações, a parte técnica de figurino, direção de arte é realmente impecável. Sofia Coppola, nesse caso, tem um padrão de qualidade bem elevado quanto à ambientação. Problemas quanto à estrutura de desenvolvimento do texto, em que você vai ter uma abordagem cíclica das mesmas coisas acontecendo, não interessa o passar dos anos sem um desenrolar próprio, e além disso, o que destruiu parte da minha experiência foi o trabalho de montagem que eu considero bem fraco. Em uma festa, a adolescente Priscilla, interpretada por Cailee Spaeny, conhece Elvis Presley, interpretado por Jacob Elordi, que ao longo do tempo demonstra interesse nela a ponto de pedir a liberação da família para que ela vá a Graceland, em um relacionamento repleto de controvérsias públicas e problemas pessoais. Vale destacar que a Priscilla conheceu o Elvis na Alemanha. A Priscilla tinha 14 anos de idade, ele tinha 24 anos de idade, já com uma grande reputação. O recorte feito ele é um recorte que ele precisa lidar com passagens ao longo de diferentes décadas. Elvis, no ano passado, teve exatamente o mesmo problema, em que o recorte existe, só que você precisa pontuar tópicos de interesse. Então, Elvis em Hollywood, por exemplo, fica escanteado. Nessa relação aqui de Priscilla, da Sofia Coppola, existe essa abordagem inicial para aproximação, para o encontro e depois para essa paixão que não é bem uma paixão. Até quando você passa para a questão cronológica, eles fixam 1959 como ponto de partida e depois acabam transferindo para 1962, quando começaria de fato uma aproximação um pouco maior. O que eu tenho que destacar aqui, que é excepcional, é o trabalho de escolha do elenco. O casting foi perfeito. A Cailee Spaeny, como Priscilla, ela me surpreendeu em diferentes passagens pela adolescência, essa inocência que ela vai sendo desconstruída junto de um trabalho de maquiagem que é muito bom mesmo e da transformação dela, dessa Priscilla inocente, adolescente, que precisa virar uma mulher também com responsabilidades e com seus próprios medos. A inocência da Priscilla ela acaba sendo desconstruída para um sentimento ruim e algo simbólico de que ela está sendo preparada, mas nem ela sabe para que ela está sendo preparada. Ela começa a ficar com várias e várias dúvidas e a Sofia Coppola preza muito por isso. Cailee, nesse filme, ela está muito bem e ela vai usar esse longa como plataforma para consolidar sua carreira. Agora tem um outro nome
que é um nome que me surpreendeu muito nesse ano, que é o Jacob Elordi. Comentei na minha crítica de Saltburn que ele é um dos principais destaques, e novamente aqui ele como Elvis foi um acerto tremendo na escolha do elenco, porque é aquele Elvis recluso e ele consegue lidar muito bem com isso. E o Jacob Elordi, ele passa, né? Ele faz essa transição do Elvis público, estrela, para esse Elvis privado que tem uma série de conflitos e problemas pessoais. Uma coisa simbólica que me agradou muito, de jogar a luz no rosto da Priscila, e a Sofia Coppola faz isso repetidamente. Isso mostra a seguinte mensagem: olha, a história dela está sendo contada. Vocês já ouviram muito a história do Elvis por biógrafos especiais, porque ele é o foco, ele é a grande estrela da música. Essa é a chance de ver o que a Priscila tem a mencionar, e aí, claro, levando como conta a obra base, que é fonte para adaptação, mas o que ela se lembra dessa trajetória, dos escândalos, dos problemas. A luz está no rosto da Priscila, e o Elvis, do Jacob Elordi, ele vem carregado com uma sombra também, ele vem carregado com essa questão do Elvis que não é bem o Elvis, do Elvis que tem uma diferença da parte pública, da superestrela, para o privado. Em Elvis de Baz Luhrmann, o público ele acabou tomando conta, o showman. Já na versão de Priscila, esse Elvis é o Elvis que ele tá bem mais fechado, é esse Elvis mais pensativo que ainda assim toma uma série de decisões abusivas. Mas aí eu preciso falar do que destruiu a minha experiência, especialmente pro final do filme, que é a montagem que eu considero muito, mas muito problemática, quando você vai ter a mesma coisa acontecendo em diferentes abordagens de maneira cíclica. Não interessa se é em 62, 66 ou 70. Priscila sendo preparada para o Elvis, Priscila na cama com Elvis, Priscila brigando com Elvis. São as mesmas coisas e não existe um complemento. Os cortes são abruptos. A montagem que deveria ajudar a dar luz para essa história da Priscila, ela deixa mais confusão a partir do momento que você pensa, ok, não existe uma conclusão para cenas por conta de um trauma, talvez de uma memória negativa. Eu só consigo enxergar uma análise para essas respostas por esse viés traumático, porque não faz sentido. São tomadas que têm uma interrupção abrupta que enfraquecem essa experiência, e aí você precisaria dar luz a essa história da Priscila e não faz isso em vários momentos, quando no final das contas, em uma decisão que eu considero incompreensível para um filme chamado Priscila, o foco vai ser o Elvis. E aí, para conseguir dar conta de uma progressão temporal, o que interessa não é a imagem da Priscila. Isso é uma pena, o que interessa são episódios da vida do Elvis. A trajetória dos shows do Elvis, em que a Priscila é apenas uma peça nessa engrenagem que faz Elvis Presley superestrela funcionar. O final do filme, para mim, ele é muito problemático. Ainda assim, as atuações do elenco são excelentes, o trabalho de figurino é muito bom. Eu questiono muito essa abordagem que eu vou direcionar para o trauma sem conhecer o livro, mas mesmo assim para um longa que deveria prezar pelo ponto de vista, pela história da Priscila, olha, fiquei decepcionado no terço final. Para Priscila, nota 6. Eu acho que esse filme ele pode aparecer em melhor atriz para Kelly Spany, e ela usaria, e vai usar, aliás, essa atuação como ponte para outros papéis, porque ela está muito bem aqui. Você consegue notar essa inocência sendo desconstruída na imagem dela e a transformação dela também quando precisa lidar com esse relacionamento abusivo. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!